tentar responder alguma coisa, né, evocando a minha memória, né, e que ela vai longe, inclusive. A vantagem é que com a idade dizem que a memória remota é melhor. Então, como eu vou bem no começo do meu itinerário, né, eu me lembro que dentro da minha família nunca pensou nisso, nem eu fazer filosofia, né, porque a minha decisão inicial, quando jovem, era ser filósofo, que eu acabei terminando antropólogo, um antropólogo um pouco típico, né, porque formado em filosofia, né, fiz meu doutorado em sociologia, tudo na USP, né, na primeira metade dos anos 50. Eu saí da universidade em 53, né, e fiz o doutorado na primeira metade de 66. Eu era aluno ainda de filosofia, terminando a universidade, e tinha meus interesses voltados para a epistemologia das ciências sociais. A razão pela qual, né, eu comecei a ter curso com o Florestan Fernandes e Roger Bastide. Claro que o Florestan tem uma influência muito maior, porque como eu era aluno de filosofia, nós podíamos escolher um curso fora, né, qualquer curso que podia ser escolhido. Eu escolhi sociologia, porque já tinha tido sociologia no primeiro ou segundo ano de faculdade com o Florestan e com o Bastide. Os meus interesses persistiam em filosofia, né, e em epistemologia, porque eu fui muito influenciado por um professor francês, entre vários franceses que me influenciaram, mas que foi o Gilles Gaston Granger. O Gilles Gaston Granger, né, era um epistemólogo e foi um dos professores que a minha turma mais aproveitou, porque durante os 4 anos de universidade tivemos curso com o Granger. E o Jean Piaget era uma inspiração, porque ele vinha da filosofia e trabalhou em epistemologia, né? E se tornou um psicólogo no processo de estudar na psicologia, né, questões epistemológicas. Então mostrava muito assim para nós como era interessante trabalhar em epistemologia, mas tomando uma disciplina específica. Janotte escolheu matemática, né, Rodolfo Aze, psicologia, né, eu escolhi sociologia e, de modo geral, ciências sociais, que era o meu interesse maior, né. Então, quando eu comecei a ter curso com o Florestan, né, e era um curso que eu era o único aluno, uma coisa impressionante, né. Para começar, eu devo dizer que nessa época os estudos eram realizados na antiga sede da Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia. Então, eu sou um sobrevivente da Maria Antônia, antes da Faculdade de Filosofia mudar-se para o campus universitário, né? Esse curso que começou na Maria Antônia, um dia o professor falou: Roberto, né, por que nós nos encontramos aqui? Ela foi na segunda aula. Nos encontramos aqui, se nós moramos tão perto. Eu morava no Brooklyn, na rua Nebraska, e Florestan também. Naquela época eu estava recém-casado e morava na casa do sogro. Então, como todo estudante de filosofia, não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha que ir casado trabalhar, morar na casa do sogro ou de minha mãe, né, que era na Avenida Paulista, nessa época. Eu tinha, eu acho que 20 e poucos anos, né? Talvez, uns 24 anos, mais ou menos, né? Porque eu me casei cedo. 25. E ela, a minha biógrafa. Não dá para falar junto com ela, pode continuar na sala, porque eu não posso nem mentir. Eu não posso enganar a minha consciência, né? O grilo falante da minha consciência. Tá bom, obrigado. E eu morava na casa do meu sogro, que era no começo da Rua Nebraska, no Brooklyn, em São Paulo, né? E Florestan lá no fim. Então ele disse: só porque você não vem à minha casa? Pois não, então eu achei ótimo, evidentemente, né? E passei o teu curso na casa dele, né? Tomando cafezinho da Miriam, mulher dele, bolinhos, e um curso que devia ser com aulas de 2 horas no máximo, nós passávamos até a noite, das 2 até a noite, né?
na biblioteca do Florestan, conversando, discutindo. E uma coisa interessante também foi de que o tema das nossas discussões era o tema da tese que o Florestan estava escrevendo, a função social da guerra na sociedade do Tupinambá, o método de interpretação funcionalista na sociologia, que ele publicou depois, junto com outro livro outro trabalho que estava escrevendo, que era sobre a indução, o estudo da indução na sociologia. Então, você pode imaginar que tinha um trabalho grande. E eu li esse trabalho, capítulo por capítulo, que ele estava escrevendo, e discuti com o Florestan. E o Florestan, tal como vocês aqui, me fez de cobaia. Né? Eu comecei, então, né, a discutir com ele, né, o trabalho dele. Né? E foi muito interessante, porque o Florestan tinha se inspirado, né, para escrever essa tese nos trabalhos do Talcott Parsons. Que na época, que a gente falava no Talcott Parsons no Brasil. Né? E o Talcott Parsons, como todo mundo sabe, né, fez uma espécie de revolução na sociologia norte-americana, quando ele começa a retomar os clássicos, né, em que na sociologia americana, que era muito pragmática, não se levava muito em conta. Por isso que o Talcott Parsons é um clássico, tornou-se um clássico. Ele começou a trabalhar com Weber, sobretudo Weber, né? Trabalhou com Marshall, trabalhou com Durkheim. O Florestan quis fazer o mesmo percurso, então ele retomou os clássicos da sociologia, mas incluiu nomes que Parsons não tinha incluído, que era Marx, trabalhou com o pensamento de Marx, né? E com Radcliffe Brown, do qual ele foi aluno na Escola de Sociologia Política. O Florestan, ao mesmo tempo que fez a USP, né, ele foi um daqueles que procurou a nova Escola de Sociologia Política, que tinha uma orientação totalmente diferente da USP. Nós, na USP, naquela época, éramos todos herdeiros do pensamento francês. Né? Estávamos marcados, né, pela missão francesa. Nossos cursos, sobretudo em filosofia, não tanto em sociologia, mas em filosofia, eram dados em francês. Né? A língua que corrente era realmente o francês. Então, o Florestan inclui o Radcliffe Brown com uma leitura durkheimiana da antropologia. Pois bem, né, para mim foi uma experiência ótima, porque eu pude ler os clássicos da sociologia naquela época. Né? Inclusive Marx, que eu lia, né, dentro de uma visão muito política. Eu era muito esquerda naquela época. Né? E discutia muito com o Florestan, achando que ele interpretava mal Marx. O jovem é sempre, né? Eu não era arrogante, porque eu respeitava muito o Florestan, mas eu tinha uma visão muito mais ideológica, apesar de eu me interessar muito por Marx, mas não o Marx do Capital. Muito interessante. Né? O jovem Marx, o Marx filósofo, o Marx da ideologia alemã, né? O Marx da questão judaica, que nós vimos francês, la question juive, né? E com todos os outros trabalhos dos manuscritos, né, marxistas, que só muito depois, né, que foram editados em português, mas nós líamos na coleção Monitor em francês. O que eu me recordo, para não me estender muito disso, é que o meu interesse por sociologia, sobretudo, se fortaleceu muito com o contato com o Florestan, não apenas nesse curso, porque nós continuamos muito amigos. E se eu já tinha dado uma guinada, comecei a dar uma guinada, eu digo, da filosofia para a sociologia, mas ainda me pensando filósofo e querendo trabalhar em epistemologia da sociologia ou das ciências humanas, tive que dar uma guinada muito mais radical quando, no último ano de universidade, né, eu fui convidado por um amigo comum meu, de Darcy Ribeiro, a ouvir uma palestra do Darcy na Biblioteca Municipal de São Paulo. Ainda não era a Biblioteca Mário de Andrade, não tinha esse nome. Né? Eu fui ouvir o jovem Darcy. Era um negócio incrível. Vocês não podem imaginar o que era aquele homem pequenininho, né? Extremamente brilhante, e falando sobre índios,
porque eu só conhecia índios através do quê? Dos trabalhos do Florestan, né? Que eram os Tupinambá, índios que já eram extintos, né? Desapareceram no século XVI e XVII. Né? E Florestan escreveu sobre eles usando os cronistas, quinhentistas e seiscentistas. Então, ouvindo o Darcy, dei uns palpites, que ele terminou, botou em discussão, e eu fiz umas perguntas, né? Que surpreendentemente Darcy achou inteligentíssimas. Né? Eu até me surpreendi quando ele pede a um amigo comum que me levou lá, Og, né? Que era um economista, né? Og Lene, né? Ele que me desse o meu telefone, que ele queria falar comigo. E aí o Darcy me convida para, quando terminar a universidade, ir trabalhar com ele no Museu do Índio, no Serviço de Proteção aos Índios. Eu levei um susto, não estava no meu esquema de trabalhar em etnologia, que ainda estava mais distante, mas acontece que naquela época, né, eu trabalhava em jornal, eu estudava na universidade, né, e trabalhava nos diários associados, né, na Rua 7 de Abril. Né. Então, eu achei, se eu continuar nos diários, eu vou ficar um jornalista. E o meu interesse é trabalhar em filosofia e na universidade. Mas naquela época havia, eu, por posições políticas, não tinha muita chance de entrar na universidade. Né? Então, quando o Darcy me convida, né, eu disse, bom, Darcy, mas eu não conheço nada de etnologia, meu contato com índio é de índio que já morreu. Né? Eu não tenho treinamento em etnologia. Então ele fez uma proposta muito interessante. Não, Roberto, você vem aqui, você tem um contato de 1 ano, você vem para estudar, para ler. Você vai ser pago para ler no museu. Pois é, né? Mas eu sou mais responsável que o Darcy. Porque eu nasci, não fui fundado. Aquele negócio. Mas o Darcy era fantástico nessa coisa. Estava com minha mulher, recém-casado, já tinha nascido meu filho, que hoje é meu colega, o Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo, né? E o Luiz Roberto tinha o quê? Recém-nascido, e fomos para o Rio de Janeiro. Né? E eu comecei a trabalhar no Museu do Índio, que tinha sido recém-criado pelo Darcy, como uma instituição da seção de estudos, que estudava, né, e fazia, não é, pesquisas, pelo menos procurava fazer pesquisas para alimentar, né, na política pública e a política indigenista, né, alimentar essa política através de conhecimentos controlados por uma disciplina chamada antropologia. E vocês vejam bem, a tradição do indigenismo brasileiro era uma tradição rondoniana, inspirada no positivismo. Então, naquela ideia kantiana da evolução. E o que era essa ideia, no fim de contas? E era a ideia rondoniana de que o destino dos índios era desaparecer. Né? Como? Desaparecer porque no esquema kantiano havia a selvageria, né? A barbárie e a civilização. Evidentemente que os índios estavam na selvageria, deviam ter a chance de passar para a barbárie, que era como camponeses. Não, foi aconteceu no México, interessante, no indigenismo mexicano, né? E depois civilizarem. Então, essa ideia do Rondon, que era uma ideia quase religiosa. A ideia do museu era muito interessante. O Darcy tinha pensado um museu contra o preconceito racial. Né? Então, nós recebíamos escolas, e eu fazia isso todo dia. As escolas vinham com professores. Antes da visita ao museu, nós pedíamos às professoras que pedissem aos alunos que escrevessem sobre o índio. E depois do museu, da passagem deles pelo museu, nós pedíamos ao professor fazer uma outra prova, para a gente ver a mudança, né, de concepção do índio que eles passariam a ter depois da visita, para a gente avaliar. Eu acabei fazendo isso na minha pesquisa terrena depois, que eu fui fazer, né, pedindo, aí sim, falando sobre índio depois com os alunos de Duque Estrada, uma pequena
uma estação de trem, a 8 quilômetros da reserva indígena Terena, fazendo a mesma coisa para ver uma ideia como os índios estão na escola, e os não índios também, pensavam índio. É interessante que na primeira trabalho, seja no Rio, ou seja com os meus Terena, né, já em 1955, né, a ideia do índio era uma ideia que nada tinha a ver com o índio brasileiro. Eu, ao mesmo tempo que eu lia vários textos, eu me familiarizava com a política indigenista através dos relatórios do SPI. O SPI tinha, naquela época, 9 inspetorias regionais e, anualmente, as inspetorias mandavam relatórios aos postos. Então, vocês vejam que é um estudante de filosofia, recém-egresso, né, da filosofia, recém-egresso da universidade, vendo o mundo muito através da Europa, quer dizer, um eurocentrismo enorme que tinha que habitar em nossas consciências, né, que vai ver o Brasil através dos índios, né, vendo, e não os índios só da literatura, as práticas indigenistas que ocorrem sistematicamente em todo o Brasil. Então isso foi, na minha formação, muito interessante e marcou muito a minha própria antropologia, por isso que eu tenho sempre uma visão, que eu diria, muito comprometida com uma certa ética em relação ao estudo dessas populações, quer dizer, um certo compromisso político, evidentemente, né, e com o destino dessas populações e com o interesse de estudar tanto o índio quanto o Brasil. Eu sempre usei, outro dia mesmo acho que eu usei essa expressão, né, eu tenho escrito até, algumas vezes eu falei nisso, que eu estava interessado em descobrir, iluminar a face escura da Lua, que era exatamente a face das relações entre índios e brancos no Brasil. Esse período que foi só de estudo, segundo o Darcy, se tornou mais um trabalho enorme. Andei substituindo o Darcy, porque o Darcy não parava, ele sempre agitadíssimo, né? E eu fiquei, né, com pouca experiência como quase subdiretor do Museu do Índio. Então eu tinha um trabalho administrativo muito grande, né? E de um ano, passei para 2 anos, né? E fiquei, no fundo, 4 anos, né, no Serviço para os Estados Unidos. Saí, depois de Galvão ter saído, depois de Darcy também ter saído, e nós 3 saímos um atrás do outro em 3 anos, por discussões de ordem política interna, né, junto aos diretores que sucederam Malcher, que era uma pessoa que nós confiávamos muito, mas cujas orientações nós não concordávamos muito. Então, cada um de nós acabou se afastando, né? E foi quando eu passei para o Museu Nacional. Aí já é outra história. A minha guinada, né, a escolha, não foi uma proposta pensada. Foi algo que realmente aconteceu inesperadamente, né? O que mostra que nas carreiras, né, você tem que estar aberto às possibilidades. Se você assume, não, eu quero ser isso, às vezes consegue, mas às vezes a pessoa acaba, né, porque você não se controla o futuro, ainda que a gente lute por ele. A vocação mesmo, que hoje ainda eu considero, porque hoje eu sempre retorno, ainda é filosofia. Né? Eu sou alguém que está na antropologia, né, porque gosta também, evidentemente, porque os temas antropológicos, né, me atraem, simplesmente porque eles me convidam à investigação empírica. Né? Quer dizer, o filósofo trabalha no reino dos conceitos. Né? E com a minha experiência na antropologia, né, isso sim, eu aprendi que trabalhar só no reino dos conceitos, né, não era suficiente, quer dizer, você tinha, vamos dizer, botar um pouco o pé na terra. Eu não quero dizer que os filósofos não ponham o pé na terra, mas quando eles põem o pé na terra, não tem os instrumentos da pesquisa empírica. Então trabalham, né, o tipo de trabalho é muito diferente, né, do que a antropologia faz. Então quer dizer que hoje eu me acho confortavelmente instalado na minha disciplina, mas eu acho que a presença da formação em filosofia, para mim, ela fala ainda muito. Né? E não foi por outra razão, isso é interessante, que eu escrevi aquele livrinho sobre Lev-Brill, Razão e Afetividade. Né? Porque, não sei se você sabe, Lev-Brill, esse francês,
né, que foi contemporâneo de Durkheim, era 2 anos mais velho de Durkheim, né, e era um professor de filosofia, aliás, um excelente professor de filosofia, né, se interessava pelas questões de moral, né, mas sentiu que o tratamento da questão moral e da questão ética, né, pela via somente da filosofia, não respondia uma série de questões, e ele então procurou dar a própria guinada da filosofia para a sociologia na época, né? Então, a tese de Levi-Brieux é sobre a responsabilité, é sobre a responsabilidade, que é uma questão ética. Nessa guinada que ele dá, ele vai se preocupar em estudo, né, da moral e a ciência dos costumes. La morale et les sciences du mœurs, que é o livro dele, que ele dá essa guinada, quer dizer, já estudando a moral com a ciência dos costumes. Então, com uma preocupação empírica. E ele vai estudar, depois, escreve 6 livros, né, nas diferentes fases dele, sobre sociedades ágrafas, né, sociedades sem escrita, né? Claro que ele trabalha com a literatura disponível assim, na época. Mas é muito interessante, que eu mostro nesse meu livro, Razão e Afetividade, de que os temas pelos quais Levi-Brieux é atraído continuam a ser temas filosóficos, mas que ele, né, insere esses temas, né, numa tradição de investigação empírica indutiva, né? Então vocês vejam que a própria escolha assim, de Levi-Brieux foi um pouco eu tentar repensar a minha guinada na época, né, como tendo algo. E quando eu faço a minha primeira pesquisa, que é com os índios Terena, eu parto de uma pergunta feita pelo Garcia, né? Quer dizer, ele era o meu mentor na época, então ele perguntou a mim: Roberto, você podia fazer uma pesquisa para elucidar essa questão, porque os índios, né, apesar de mudarem muito a sua cultura, continuam índios. Isso é uma questão interessante. E ele fala nos Terena que ele tinha conhecido de passagem quando ele estudou Oscar Dueu. Lá ele escreveu, a sua primeira pesquisa de campo foi com Oscar Dueu, que escreveu, né, Religião e Mitologia Cadueu. Uma monografia, quase ninguém fala hoje nisso, era uma boa monografia, muito funcionalista, porque era o paradigma da época, né? Mas eu, tendo conhecido os Terena, e viu neles, né, como fossem praticamente camponeses. Como realmente a aparência dos Terena era de trabalhadores rurais. Ainda que você, depois eu vi isso, uma familiaridade com eles, você bastava olhar pela postura de corpo, né, porque eu diria que interessa a vocês o discurso imagético, né, que é fundamental, né, a postura de corpo do Terena você já distinguia se era Terena ou não era Terena. Eu passei a distinguir algumas semanas, um mês depois de estar no campo. Mas o que eu quero mostrar é que esse codimento de uma luta contra o preconceito, eu logo encontrei no Museu do Índio. Quer dizer, o índio é o outro. E a antropologia sempre estuda o outro. Não só o índio, que é um outro mais distante, digamos, mas torna o próximo outro para poder estudá-lo. O que nós chamamos é tornar o familiar exótico, para você questionar, né? Se você não questiona, você não investiga. Então você tem que transcender a familiaridade, né, mesmo daquelas populações mais próximas, como são populações urbanas, que a antropologia trabalha também hoje. A escolha dos Terena foi sugerida por Darcy, porque achava que havia um problema. Como é que os Terenas são tão diferentes daqueles Terena antigos, né, e continuam índios? Bom, era uma questão, né, que já desafiava as propostas antigas, inclusive do próprio Rondon e outros, que o índio estava sujeito a desaparecer, né? Mas se a identidade permanece, apesar da mudança da cultura, onde está o desaparecimento? Né? Só pode ser um desaparecimento por morte. E realmente havia epidemias que ceifavam as populações, e nós estudávamos isso também comparativamente no Brasil, né? Mas havia
grupos que tinham sobrevivido aos primeiros impactos, que eram muito numerosos, e estavam começando, pelo menos, a estabilizar. E os terenas eram realmente esses índios. Daí, então, a minha pesquisa terena, comecei a pesquisa em 55, né? E em 58 eu tinha terminado o livro, que foi editado em 60, né? O processo de assimilação da Serena. Mas eu acho que as pesquisas seguintes que eu fiz, sobretudo com Ticuna, tinham um caráter comparativo com o caso Terena, porque eu acreditava, né, e não só eu, muitos colegas meus, estrangeiros inclusive, né, achavam que você não podia, né, o antropólogo não podia ficar apenas numa pesquisa aprofundada, porque, sabe, a antropologia exige que você viva no meio daquela população que você está estudando, e por longos meses, né? Então, além de você captar a vida dessas populações, né, pelos métodos tradicionais da antropologia e da sociologia, né, você capta também essa vida pela emoção, né, porque você vive com eles, então você tem uma relação de empatia muito grande, né, e você acaba, se não tem uma outra experiência, você acaba vendo o mundo antropológico através da experiência etnográfica que você teve. Quantas vezes Malinowski não foi criticado de ver, né, os índios pela primeira experiência dele de campo, né? Quantas vezes Redcliffe Brown também foi criticado por ver os índios pensando nos andamaneses, que foi a primeira pesquisa dele, né? Então, assim, eu logo de início, né, eu pensei, bom, terminada a pesquisa terena, eu vou fazer uma outra pesquisa, que era com os Ticuna, para então eu ter uma perspectiva comparativa através da própria experiência de campo. Eram populações que habitavam ecossistemas totalmente diferentes, né, línguas diferentes, organização social totalmente diferente, né? Então isso me deu uma perspectiva interessante de caráter comparativo. Então eu me enleei, como eu diria, no trabalho antropológico de tal maneira, né, e que ao mesmo tempo que eu escrevia e fazia as pesquisas, né, escrevia ensaios e tudo isso, eu achava que devia também ensinar, né, e criar cursos, né, que pudessem orientar jovens na pesquisa antropológica, né. Bom, e aí tem os cursos que depois eu acabei, né, organizando, né, em várias universidades. Eu aprecio muito a sua pergunta e agradeço os elogios ao livro, porque é um livro recente, né, foi publicado em 2002, né, e não tenho recebido muitos ecos, né, a não ser assim de amigos, né, que têm lido tudo isso, né. Mas tive ecos interessantíssimos, daí eu não posso ser injusto. Índios, os Ticuna e os Terena, que são retratados nesses diários, né, receberam por terceiros, alunos meus ou colegas meus que foram na área Terena e área Ticuna, levando esse livro, e começaram a ir pedidos desse livro, e acontece que eu tenho fotografias que me mostram tanto os Ticuna como os Terena nas escolas das aldeias com o livro, né, e lendo para os índios. Então, um dos meus interesses, e eu digo isso no prefácio, que era conseguir, né, um contato com os índios, mas como leitores, né, também, né, dado o fato de, atualmente, né, a alfabetização é muito alta entre índios. Curioso é que, quando eu fiz essas pesquisas, o índice de analfabetismo era enorme, né? Tal como as culturas eram ágrafas, os grupos, as pessoas de carne e osso continuavam ágrafas também, né? Mas com o desenvolvimento de escolas, né,
esses índios passaram realmente a ler, né? E primeiro as novas gerações, né? E talvez alguns mais velhos, mas os jovens todos leem, tem alguns que fazem universidades, tudo isso. Então, o domínio da linguagem é fantástico entre os índios. Então eu achei que seria interessante de que eles lessem o meu diário, né? E por isso que eu decidi publicar. Esse foi o primeiro motivo de publicar diário. Porque eu não sou muito favorável de publicar diário, porque o diário é uma coisa um pouco íntima, que você faz na aventura da pesquisa, né? Então eu achava que diário você usa para você depois escrever os seus textos, né, as suas monografias, né, acadêmicas sobre isso. Agora, eu sabia também que as minhas monografias, as duas sobre Osterena, né, o processo de mineração da Osterena depois foi intitulado do Índio ao Bugre, e Urbanização e Tribalismo, a integração da Osterena numa sociedade de classe, que foi minha tese de doutorado, né, e no caso do Ticuna, o Índio Mundo dos Brancos, eram pedidos para serem lidos por uns poucos letrados índios, e que deviam achar textos altamente desagradáveis, chatos, para dizer outra coisa, porque um texto de antropologia, para quem não está dentro, né, da disciplina, né, dentro do jogo de linguagem da disciplina, é um esforço enorme, né, e mesmo assim havia pedidos. Então eu falei, bom, vou fornecer então algo que vai ser mais ou menos uma literatura. E eu tinha preocupação, ao escrever o diário, escrevê-lo, né, numa forma mais literária possível, né, falando um pouco sobre a minha experiência e da minha família, né, quando ela estava comigo. Então daí a publicação de 2 diários só. O primeiro diário sobre os Osterena, escrito em 55, e o primeiro diário sobre os Ticuna, escrito em 59. E ao lado disso, eu achei que seria interessante também fazer uma reflexão sobre, né, a antropologia que eu fazia na época, imagine, anos 50, eu estava fazendo o meu aprendizado da antropologia, depois que eu tinha terminado a universidade como filósofo, né, em 53. Então, ou seja, tinha poucos anos para eu dar a grande guinada, né? Então, achei que devia fazer uma avaliação disso. Então, eu me pus, né, num diálogo imaginário do velho professor com o jovem antropólogo, né? Então, né, eu faço isso nas margens. Mas só eu venho nessas margens, né, mais ou menos nos anos 50. Raramente eu vou além. Então, quando você me coloca agora questões como muito mais recentes do meu itinerário, né, incluindo autores, né, como hermeneutas, para dar conta um pouco da influência da hermenêutica na construção do paradigma interpretativo da antropologia chamada pós-moderna, que eu acho um nome infeliz, pós-moderno, mas de qualquer maneira é um nome que foi usado nos Estados Unidos, né, mas isso eu fiz muito depois, né, mas evidentemente que ao escrever essas margens, né, a visão hermenêutica estava presente, né, e provavelmente eu faço alguma alusão a isso. Eu prefiro trazer a questão da autoridade para a minha experiência, para o meu campo, né, porque quando a gente estuda a identidade, e essa é uma das diretrizes do meu trabalho, exatamente desde os primórdios do meu trabalho, a preocupação de diferenciar identidade e cultura, né? Claro, uma diferença analítica, você separa identidade e cultura analiticamente, mas essa identidade tem um peso específico, porque logo ela remete para a alteridade também. Então, quando você, uma disciplina como a antropologia, ela é sobretudo uma forma de olhar o outro, né? Então você é formado para entender o outro, e ao entender o outro, você também procura se entender melhor. Então, uma relação dialética entre nós e o outro, né? E que isso está, inclusive, na fenomenologia de Merleau-Ponty, por exemplo. Então, há filósofos, né, que sempre se preocuparam com essa questão. E eu acho que, na experiência do antropólogo, e não só a minha,
né, mesmo quando essa relação de alteridade, né, não é refletida, o que significa dizer, não é tematizada como uma questão sujeita à reflexão, né, ela está presente, digamos, no próprio inconsciente do pesquisador. Ele trabalha sempre tentando, né, ao descobrir o outro, né, ele faz sempre um retorno a si mesmo, porque ele também se redescobre no outro. Então, há um pouco essa dialética, né, que eu prefiro pensá-la como sendo inerente ao trabalho, no caso antropológico, porque o antropólogo trabalha sobretudo com o outro, né, e geralmente com outros muito distantes, né. Então, você trabalha com sistemas semânticos muito diferentes. A tal expressão que é muito corrente em inglês, semantical gap, quer dizer, que é um abismo semântico, quer dizer, uma separação de valores, um abismo entre valores, que cai numa linha da antropologia clássica, que é o relativismo cultural. A questão do relativismo cultural é exatamente a admissão de que existe esse semantical gap, esse abismo de valores entre sociedades diferentes. E por isso que, né, é inerente também ao trabalho antropológico uma posição anti-etnocêntrica, né? Quer dizer, de não fazer com que os valores da sua sociedade, né, persistam no olhar ao outro e, portanto, vendo o outro com os valores de uma sociedade tão distante e que isso gera o preconceito. Então, essa pressão da sociedade moderna, né, existe nas populações indígenas. Por que não estudar os efeitos dessa pressão nesse índio moderno? Porque moderno é um índio que, sem deixar de ser índio, mudou muito a sua cultura, mas permanece índio, né? E permanece mantendo a sua identidade, e é uma série de coisas que seria tema para investigação. Nós trabalhávamos no motor, me mudei para o garimpo, aprendi a fazer tricô. A ação afirmativa, eu acho que tem uma motivação extremamente nobre, não sei se vai dar muito certo, né? Mas a ideia da ação afirmativa, na sua inspiração, eu acho positiva. A questão é como você equacioná-la, não é? Quer dizer, eu acho que só a cota não é suficiente. Eu, pelo menos, posso fazer cotas menores, talvez, mas atuar muito na ação do Estado, né, em políticas públicas, com a sociedade em geral, e, sobretudo, com as pessoas de baixa renda, não é? A escola pública, por exemplo, tem que melhorar muito, né? Então, agora, eu acho que é muito fácil falar, por isso que eu não gosto de dar palpite nessas coisas, porque é muito difícil de fazer. Também, às vezes, por exemplo, uma política de cotas é você encurtar o caminho, né? Você já encurta o caminho e atende aquele problema. Mas para você atender bem, você tem que tratar de tantas outras coisas, não há dinheiro no país, é uma série de coisas, porque reformular a educação primária, para começar, né, que já melhorou muito nesses últimos 10 anos. Então eu tenho a impressão que cabe ao poder público assumir os riscos, né, e cabe à sociedade civil, né, exercer seu direito de crítica, para ver se melhora realmente o sistema. Eu acho que, por exemplo, atualmente, né, a intenção, eu acho que é correta, né, no governo federal, inclusive. Eu acho que é correta a intenção. Agora, a prática da ação afirmativa, eu vejo muitas dificuldades. E é um tema de controvérsia, e vai ser por muito tempo. Mas como da controvérsia sai a luz, né, então nós esperamos, né, e que sejamos iluminados dentro de algum tempo e encontremos uma forma mais adequada de algo que ainda que não seja ação afirmativa em estrito senso, seja algo que atinja, né, o desiderato, né, da ação afirmativa, que é exatamente, né, compensar as injustiças, né, junto a minorias de modo geral. Então daí também faz parte da postura da disciplina, queira ou não, uma luta contra o preconceito, né? Porque senão não há condições de possibilidade
essa é uma expressão muito cara ao filósofo, né? Condições de possibilidade de entender o outro se você não faz essa ginástica intelectual, né? Bom, então a alteridade se coloca um pouco, a meu ver, como codimento do trabalho antropológico, né? Mesmo que você não esteja trabalhando com identidade, né? Mas essa relação está presente no próprio exercício etnográfico. Eu poderia falar mais para futuros antropólogos, né? Que é isso, né? Talvez em busca de, como carreira, e tomar a antropologia como ponto de referência, né? Eu acho também em que sempre se deve ter um horizonte aberto, e cada vez mais. Para começar, hoje é difícil você encontrar pesquisas avançadas, de ponta, vamos dizer assim, que não tenham uma dimensão interdisciplinar. Porque mostra que, e que eu acho que é uma coisa importante no Brasil, existe curso de ciências sociais. Sabe que em outros países, nos Estados Unidos, não tem curso de ciências sociais. Então, os alunos aprendem na graduação a trabalhar com antropologia, sociologia, ciência política, né? E abrir um pouco o leque de possibilidades para investigar o social. Há um sociólogo inglês que eu gosto muito, Giddens, né? Que fala, inclusive, sobre, que se orienta muito por uma visão hermenêutica também, né? Mas ele diz muito que o que existe é uma teoria do social, que é a própria noção de ciências sociais, porque se no Brasil ela é restrita à sociologia, antropologia e ciência política, em outros lugares ela se amplia mais para outras disciplinas. Então, há uma dinâmica nessa própria classificação, e que eu acho que nós devemos estar abertos para isso, né? Então, quem faz uma graduação em ciências sociais tem a possibilidade de escolher várias coisas, né? Se persistir na antropologia, eu acho que há um caminho muito rico, né? E sobretudo hoje, né? Então, se na minha época você não tinha lugar para trabalhar em antropologia, quando eu era jovem, você só tinha na universidade ou no SPI, ou etnólogo do SPI, ou professor universitário. Hoje você vê que serviços públicos, vários tipos, estão querendo antropólogos também, porque o antropólogo leva um saber que passa a ser importante também para o estabelecimento de políticas públicas, né? Ou política de assentamento, que não é com índice necessariamente, ou política indigenista, claramente. Hoje é um fenômeno totalmente novo, as organizações não governamentais. E essas organizações não governamentais, se nós levarmos em conta o número de antropólogos e de cientistas sociais, mas sobretudo antropólogos que elas usam, é muito grande. Só para falar com relação a índios, há 300, eu acho que há mais, mas no último levantamento que eu tenho, de 300 ONGs que tratam do problema indígena no Brasil. É fantástico, né? E elas conseguem dinheiro aonde? Na sociedade civil, né? Através de organizações estrangeiras, etc, etc. Então, e antropólogos trabalhando nisso. A antropologia tem, na dimensão do simbólico, uma área extraordinária, né? E aí praticamente é só antropólogo que trabalha, né? Quer dizer, tornar o simbólico, né, objeto de investigação, que parece que por não ser empírico, né, ele não existe, pelo contrário, ele existe nas coisas concretas, mas que representam sempre algo mais, né? Paul Ricoeur, né, mostra que quando você fala em simbólico, você está falando sobre le double sens, o duplo sentido. Sempre o que é símbolo é um segundo sentido. E geralmente nós sabemos que o segundo sentido é geralmente aquele mais importante, né, nas expressões humanas, né? Você vê isso dentro da literatura, você vê na poesia, né? E você vê nas formas, né, de convivência humana e, inclusive, nos discursos. O que é a metáfora? Né? A metáfora, exatamente, é o duplo sentido. E que justamente nós nos valemos de metáfora para podermos o quê? Abrir mais, né, a caixa preta, que eu diria, do conhecimento, né? Quer dizer, a metáfora é fundamental. Eu acho que então o país mudou muito, né,
Bom, eu estou fazendo 50 anos agora de vida profissional. Então, eu comecei, né, em 1954, né, nós estamos em 2004. Brincadeira, né? Porque assim, é meio século, né? Então, eu acho que que nesse período muita coisa mudou no país também, né? E mudou na antropologia. E eu acho que para melhor, né? A antropologia ficou muito mais sensível a questões do cotidiano urbano também, e não só do mundo rural e das populações indígenas, que era o tema preferível da antropologia pela via da etnologia, né? mas que hoje elas tendo se modernizado bastante, né? Eu acho que ela oferece um espaço muito mais amplo e diversificado de utilização na prática da disciplina entre nós. Eu vejo o que eu chamo o discurso imagético, né, como sendo um discurso novo na antropologia, né? Talvez em outras áreas também, mas na antropologia é novo. E aqueles que leram eventualmente o meu livro O Trabalho do Antropólogo, né, e o primeiro capítulo, vocês veem que eu falo sobre, né, olhar, ouvir e o escrever, né? Pois bem, olhar, nós estamos na máquina olhando, né? É por excelência a sensibilidade, né, da antropologia visual. O ouvir também, porque eu estou sendo gravado. Entendeu? Agora, o escrever, o que entra no lugar? Porque o escrever é onde eu procuro mostrar, é onde nós criamos, sobretudo, a criação, né, do autor, né, do livro, da monografia, né, está exatamente na reflexão que ele faz, né, sobre os dados que ele não que ele obtém, mas que ele constrói e reconstrói na reflexão no seu gabinete, né, onde ele convive com outros autores, põe em tensão as suas ideias com outros autores também, né, e com isso, como fruto da reflexão, ele produz o seu trabalho, a sua escrita. Agora, eu viria como equivalente na antropologia visual, né, o trabalho posterior, talvez de mixagem, né, o trabalho de corte. Então, há uma autoria, né? Então, eu acho que essa autoria é da mesma escala do escrever no trabalho antropológico. Então, eu acho que, como tal, né, a antropologia visual deve se constituir, né, para o antropólogo, não apenas um recurso a mais que ele pode dispor, mas eu acho que a antropologia visual tem ela mesma condições de dar um produto que com sua inteireza, né, mostre, né, que há um trabalho criativo na área da antropologia visual. Então, eu vejo e eu espero, evidentemente, que nessa aventura minha com a máquina, aí, né, as diretoras, né, as autoras, né, saibam cortar o máximo possível para eu sobreviver com maior dignidade. Para a posteridade. Você, né, não esperar a posteridade, né, para você ser reconhecido de alguma forma, né? E eu acho que sempre, né, o escritor, o autor, sempre pensa na posteridade. Uma dúvida, né? Porque o que é o seu dito, né, como fica, né? Quer dizer, a minha fala de hoje tem um sentido que eu dou a ela, mas o meu leitor de amanhã vai ver uma significação outra, de acordo com a sua experiência do amanhã, que pode ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ou mais, né? Então, essa questão já aqui realmente é muito importante, né? É claro que estou muito grato a Cristina Rubim, né, que foi minha aluna, né, na Unicamp, né? Queria, eu acho que foi, eu não sei se eu estarei certa, ela pode me confirmar ou não. Eu tenho a impressão que o primeiro interesse dela em fazer
a sua tese, eu acho que, não sei se era sobre mim ou qualquer coisa, eu acho que era sobre mim, né? Eu tirei da cabeça dela, falei, não faz tese sobre mim, não, né? Seria melhor você fazer uma tese sobre a antropologia, né? Então, claro que eu estou grato a Cristina. Vou agradecer amanhã formalmente na minha fala, no grand finale, como disse que é a última fala que vai ser amanhã, né? Eu vou ter o prazer de agradecer. Hoje a instalação, né? O cerimonial. É isso aí. Roberto, vamos lá em cima. Não tá muito calor, não, Roberto? Pode tirar. Ah, vem cá, gente. Vem cá. De Estudos de Ciências Sociais, pela primeira vez, tem como objetivo dialogar com a obra de um antropólogo. O professor Roberto Cardoso de Oliveira, autor fundamental na construção institucional da antropologia brasileira, é responsável pela formação de várias gerações de antropólogos atuantes hoje em todos os cantos do Brasil e do exterior. Consequentemente, discutir a obra de Cardoso de Oliveira é também repensar criticamente a história da disciplina entre nós, abordando os aspectos fundamentais de seu pensamento, de sua trajetória acadêmica, influências e polêmicas a qual o autor não ficou isento. O professor Roberto, já então pesquisador renomado, já teve inaugurado vários programas de pós-graduação no Brasil, recebido várias homenagens e prêmios. Acho que ele próprio faz da sua obra um movimento de conceitos nos anos 90. Assim eu percebo. O professor Cardoso, no prefácio à terceira edição do livro O Mundo dos Brancos, sobre o seu enfoque, né? O enfoque que teve presidido as pesquisas originais. Abre aspas. Dar conta do outro sem deixar de se dar conta de si. Captar o mundo indígena em sua relação com o mundo dos brancos como condição da própria compreensão antropológica. Em outras palavras, o reconhecimento de que, embora a relação entre os dois mundos seja um fato, o se posicionar como um ato de intelecção no interior dessa relação é um comportamento metodológico, ou melhor, uma estratégia de pesquisa. Fecha aspas. Com sua notável contribuição à teoria das relações interétnicas, o curso de especialização que fiz com Roberto me colocou em contato com os conceitos e teorias da antropologia social clássica e contemporânea. Me parece que a trajetória do professor Cardoso mostra o oposto, não só dele, mas de outros, de como a experiência na administração pública pode ser fecunda para a reflexão acadêmica, que, por sua vez, pode informar muita rediscussão da administração pública. Se a experiência permitiu condenar, a diferença permitiu também pensar nas especificidades e, sobretudo, na identidade, esse conceito tão caro à nossa discussão na antropologia e na obra do professor Roberto Cardoso de Oliveira. Em 51, ele defende a sua tese de doutorado na função social da guerra, né, na cidade do Tupinambá, e com essa tese, né, o Florestan ele mostrou, né, para todos, né, a sua enorme competência como escola, né, E do papel que o professor Roberto vai ter justamente nesse contato com a antropologia latino-americana, particularmente com o México, onde ele vai trabalhar, dar aula anualmente. Ele contava aqui ontem, para quem não estava, de que ele tinha que pedir autorização para o DOPS para viajar todo ano para o México. E
era bastante difícil durante a ditadura militar, e que era digamos, uma negociação hoje, que é muito fácil para a nossa geração de ir viajar para o exterior. Naquele momento, viajar para o exterior significava teria que ter uma autorização política para viajar. Ele diz o seguinte: de fato, seguia um padrão. Havia um hábito de sempre o antropólogo ilustrar o seu trabalho. Agora, como transformar a linguagem das fotos, a linguagem das imagens, numa linguagem etnográfica também? Porque até então era uma linguagem muito artística, entra muito como ilustração, às vezes inspiradas as fotos por princípios estéticos, entra como arte, portanto nem sempre como documentação. Evidentemente que não quero aqui generalizar, eu estou falando por mim. Concordo que pelo menos o meu interesse de fotógrafo, de ocasião e amador, tenha se voltado inteiramente para a documentação daquilo que pudesse insinuar a fricção interética. Eu acho que o professor coloca, humildemente, uma discussão, quando ele se coloca como fotógrafo de ocasião ou fotógrafo amador. Eu acho que é uma humildade, e uma humildade pela seriedade do trabalho do professor, que obviamente para ele se colocar como um fotógrafo, um antropólogo visual, eu não duvido nem um pouco que o professor faria um esforço teórico e conceitual do mesmo quilate que ele fez ao longo de toda a sua obra sobre a questão da etnologia e mesmo da questão da epistemologia ou do pensamento antropológico. E eu acho que só não enveredou por esse lado, talvez porque, enfim, houvesse questões mais prementes a resolver. Do ponto de vista acadêmico, o Brasil tem uma contribuição muito grande na antropologia e o Roberto certamente tem um papel muito importante nisso. E o Roberto tem uma outra característica que é relativamente rara entre os intelectuais, que é a capacidade de uma pessoa intelectualmente estabelecida de perguntar para uma pessoa mais jovem o que você está fazendo, como é que você está pesquisando, você conhece tal livro. É muito comum o intelectual ficar tão centrado no seu umbigo que ele é incapaz de olhar para o outro e está sempre falando do seu último artigo que acabou de sair, do seu livro, e fica insuportavelmente chato. O Roberto consegue constantemente ouvir, e a impressão que eu tenho é que em parte ele se alimenta com isso. Olha só, vai ser a semana inteira as pessoas falando de mim, que eu já não aguento mais. E eu ainda tenho que falar sobre mim. Não. E quanto mais repetitivo ele for, né, os momentos rituais, né, vão se fixando e não mais atuam ao nível da inteligência, mas ao nível da emoção. Professor Roberto Cardoso de Oliveira, nós em seguida vamos passar por uma sessão rápida de fotografia para a gente guardar uma lembrança, mas eu gostaria de dizer que cada cultura tem suas formas de agradecimento e na nossa certamente o beijo, o abraço é uma delas, mas para que nem todos lhe cansem, né, com suas manifestações e seus sentimentos, certamente a nossa cultura tem no aplauso uma forma muito carinhosa de lhe agradecer sobre a transmissão do seu saber. Minha alma chega. Minha alma chega. Ninguém é perfeito. A última sai na minha máquina que ela tem um botãozinho.